No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa linda shoulder bag, o xodozinho do momento. Oiê, aqui quem fala é a Jo. Seja muito bem-vindo ao canal do Ateliê Jo e Rô. Tudo bem com você? Espero que sim, comigo está tudo bem. Nesse vídeo você vai aprender a fazer a sua shoulder bag, colocar o zíper, fazer a alça, colocar todos os detalhes muito bem explicadinho. Os moldes e as medidas estão aqui abaixo na descrição do vídeo. É só você clicar no link e baixar o seu molde para fazer essa lindeza. Gostou? Então deixa o seu joinha e vamos costurar? Na descrição do vídeo tem um link onde você vai poder baixar o seu molde. Quando você baixá-lo, ele vai vir assim, ó. Esse daqui é a parte do corpo da nossa shoulder bag, tá? Então é só você recortar em cima da risca, tá bom? Bem certinho. E aí aqui eu tenho um plano de medidas e cortes para você ter uma ideia de como você vai cortar as suas peças, as suas partes da shoulder bag, tá? Então é só você tenha o tamanho e a quantidade de cada um que você tem que cortar. Que nem aqui no Fallen, é uma vez na R1 ou R2, uma vez no forro e uma vez no tecido principal, de 44 por 8 centímetros. E isso tem todas as medidas de todas as partes que nós fizemos a shoulder bag. Aqui, nessa parte aqui, são os materiais complementares, tá? O botão imã, o zíper, o cursor, tudo que você vai precisar para fazer a sua shoulder bag, tá? Então, tá na descrição do vídeo o link para você baixar o seu molde. Então, vamos começar pelos materiais que vamos utilizar para fazer a nossa shoulder bag. Aqui eu tenho 1,20 m de alça chique, 2 meia argola e um regulador. Tudo na medida de 3 centímetros. Esse daqui nós vamos reservar porque a alça é a última coisa que nós vamos fazer. Aí, para o bolso frontal, nós vamos usar, lembrando que todas as medidas e o molde está no link na descrição do vídeo. Então, eu não vou passar as medidas, é só você baixar o seu molde que tá tudo explicadinho lá. Aqui nós temos o bolso frontal. Eu cortei uma vez no tecido do forro, uma vez no tecido principal e uma vez na entretela. E já entretelei o tecido principal. Prontinho. Aqui nós temos a aba do bolso frontal. Mesma coisa, uma vez no tecido do forro, uma vez no tecido principal e uma vez na entretela papel. Também já está entretelada. Vou precisar também aqui uma vez a medida do canal do zíper na manta R1, estou utilizando a R1, mas se você quiser pode usar a R2 também, que não tem problema. Então aqui, uma vez na manta, uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Aqui no forro eu já fiz o corte dividindo ao meio 4 centímetros para cada lado. Tá? Aqui é um pedaço de 8 centímetros e eu cortei no meio apenas o forro. O tecido principal com a manta a gente vai fazer junto para ver como que faz, tá? Então também é só reservar. Vamos precisar de 30 centímetros de zíper. Aqui eu cortei 32 para dar aquela sobrinha na lateral para a gente poder passar o cursor, tá? Então 32 centímetros. E vamos usar também um cursor, só reservar. Vamos usar também para o Fallen, lá também tem a medida, uma vez no tecido de forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta R1. Aqui eu já estruturei, fui no ferro, passei bem passadinho o meu tecido principal em cima da manta e estabilizei com um zigue-zague, tá? De segurança aqui em toda a volta. Então, também é só reservar. Agora, na parte do espelho, nós vamos precisar de 2 partes do forro, tá? Essa daqui tem um molde lá pra você, bonitinho pra você fazer. Então, 2 vezes no molde, né, do espelho do corpo, no forro.
2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. Aqui eu também já estabilizei o meu tecido principal na manta, passando um zigue-zague em toda a volta. Vamos usar um botão imã. Aqui no meu caso, eu vou usar o botão imã com rebite. Se você quiser utilizar o comum, também pode. É que esse daqui fica mais fácil na hora de aplicar, que é o bolso frontal, tá? Nós vamos utilizar ele no bolso frontal. Vamos usar também viés. Em torno de 1,5 m de viés, nós vamos utilizar, é o viés de algodão, tá? Para dar o acabamento por dentro. Vamos usar também um pedacinho, esse daqui é bem um pedacinho mesmo, de telinha vôlei, tá? Que é o nosso bolsinho interno, e o viés na mesma cor, que é para dar o acabamento, tá certo? Então, esse daqui é o nosso bolso interno. E vamos utilizar os materiais padrão de costura. Uma tesoura, alfinete, aqui eu tenho umas presilhinhas de tecido. E vamos utilizar também uma linha de pipa e uma agulha de mão para fazer um alinhavo em toda a volta da nossa bolsinha. Você vai entender, assistindo passo a passo, você vai entender aonde nós vamos fazer isso. É um pulo do gato que você deve utilizar no seu ateliê. Eu uso aqui no meu. Então, bora para a costura? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos começar fazendo os nossos bolsos. Vamos começar, então, pelo bolso frontal, pela aba. Eu vou pegar aqui, ó, o direito do meu tecido com o direito do meu forro. Meu forro, ele é dos dois lados iguais, tá? Então, não se estranhe por ele não ter avesso, os dois lados dele são iguais. É só a gente colocar aqui em cima. Eu vou utilizar um alfinete só. E aqui nós vamos costurar o quê? Os 4 lados, tá? E deixar uma aberturinha aqui de mais ou menos uns 2, 3 dedos, só pra gente desvirar, tá bom? E pode costurar com um pé de máquina normal. Então, vamos costurar. Então, aqui agora, ó, costurei, deixei a abertura. Eu vou cortar os cantinhos. Deixa eu fazer um cortinho assim. Tomando bastante cuidado para não cortar a costura, tá? A junção das duas costuras. Isso nós vamos fazer nos 4 cantos. Tirei o alfinetinho, agora nós vamos desvirar. Agora, com a ajuda aqui, ó, eu vou utilizar essa agulhinha aqui. Com a ajuda dela, eu vou empurrar os cantinhos. Agora, pode ir no ferro, passa ao ferro bem passadinho, fechando esse buraquinho aqui, ó, que nós deixamos. E nós vamos por aqui, se você quiser, pode passar uma colinha pano. Fica muito bom depois, na hora de finalizar a nossa aba na peça. Ajuda bastante uma colinha pano aqui. Eu vou passar porque é muito bom. Mas não tem tanta necessidade em passar, tá bom? Então, aqui eu passei. Eu vou pôr uma presilhinha. Agora eu vou rebater a costura, mas eu não vou passar a costura aonde tá aberto. Eu vou passar só o rebatido aqui em volta, certo? E aqui a gente vai deixar sem costurar. Então, só rebater a costura. Prontinho, ó. Rebati a costurinha. E aqui em cima, então, a gente reserva ela dessa forma. Agora, vamos para a parte do bolso. A parte do bolso, a gente vai pegar direito do nosso tecido principal com o direito do nosso forro.
E nós vamos passar uma costura só numa parte de cima, tá? Na parte maior aqui em cima. Lembrando do retrocesso sempre. Então, aqui, costurei. Agora eu vou desvirar. Vou ajeitar bem bonitinho. E vou passar no ferro. E vou rebater aqui a costura, tá? No meu caso aqui, eu nem vou passar no ferro. Mas é sempre bom. E agora é só rebater aqui, então. Agora eu vou utilizar uma régua de patchwork, mas você pode utilizar a régua que você tiver aí, tá bom? A gente vai marcar do meio, daqui, perdão. A gente vai marcar daqui de cima pra baixo 5 centímetros. E eu vou usar um giz de alfaiate, mas pode usar caneta fantasminha, pode usar um lápis, não. Não aconselho usar lápis 6B aqui, porque aqui a gente vai ter que apagar para não ficar feio na nossa peça, tá? Então, aqui agora a gente vai pegar a aba, a parte que a gente não fez a costura. Nós vamos marcar o meio dela. Vamos colocar meio com meio. Se você preferir, você pode fazer um risquinho. Vou mostrar pra você já. Assim, marcando o meio, né? Que aí o meio seria aqui. Então, você vai pegar a sua aba, vai colocar ela com o direito para baixo, aqui em cima. Deixa eu só marcar o meio do outro lado. Vou prender com alfinete e já vou te mostrar. Olha só, aqui vai estar meio com meio e bem no risco que eu fiz, tá certo? E aí aqui, então, a gente vai passar uma costurinha de meio centímetro. Tá? Aqui não pode ser um pé de máquina porque fica muito grande. Então, é uma costurinha de meio centímetro. Então, aqui eu vou cortar o excesso de linha. Então, a abinha aqui, ó, ficou prontinha, tá? Ó, já tá costurada. A gente vai descer ela pra baixo, assim ela vai ficar dessa forma, com a bolsa pronta. Então, agora nós vamos prender a parte de baixo aqui do bolso frontal, que é aquela uma que a gente já passou o rebatido aqui em cima. Essa daqui é a parte de cima do bolso, a parte da abertura. Então, nós vamos agora pegar aqui, dobrar ao meio, bem bonitinho, bem certinho. E vamos fazer um pique bem pequenininho, para marcar esse meio. Agora, nós vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês. É só centralizar o pique do corpo com o pique do bolso. E aí, eu coloquei um alfinete para segurar. Então, agora, aqui já está marcadinho, né? Já colocamos o alfinete. Nós vamos marcar daqui, do meio pra fora, 3 centímetros. E do meio pra cá, 3 centímetros, tá? 3 centímetros pra direita e 3 centímetros pra esquerda. Pode marcar com
com a fita métrica, que dá certo, e depois a gente passa o risco. Ou se você quiser, já vem aqui que é mais fácil. E pode marcar fazendo um risco de fora a fora. Dessa forma. Pra cá e pra cá. Agora, nós vamos pegar a ponta e alinhar certinho aqui na lateral. Pode alfinetar ou pode colocar uma presilhinha. Dessa forma. Ele vai ficar abalduladinho aqui, ó, assim. Agora, nós vamos alisar aqui, ó, os 3 centímetros e fazer uma dobrinha em cima. Ele vai ficar dessa forma. Ó, ele vai fazer uma preguinha aqui pros 2 lados, tá certo? Jogando ela pra frente. Agora, nós vamos fazer uma costurinha segurando. Nós vamos tirar daqui. Prontinho, já fiz a marcação, ó, tirei o bolso. Então, aqui, ó, ele vai fazer isso, ó, uma preguinha dos 2 lados. E nós vamos passar uma costurinha nessa preguinha pra ela fixar e ficar fechadinha. Ela vai ficar assim, ó. E aí, você pode vir e fazer mais uma aqui nessa outra beiradinha. E aí, vai ficar assim. E pode fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui prontinho, ó, finalizei. Ele fica assim, acabadinho. Agora, nós vamos de novo colocar aqui, direito com direito, bem certinho. Vamos colocar um alfinete. Pode alfinetar bem certinho, já vou mostrar pra você. Ó, pode já alfinetar assim. A gente vai virar aqui desse lado. E vamos já refilar os 2 cantinhos aqui arredondados. Depois eu vou passar uma costura de zigue-zague em toda a volta pra segurar o nosso bolso com o nosso corpo da bolsa, tá bom? Então, eu vou refilar e vou fazer isso. Então, aqui, ó, já passei o zigue-zague em toda a volta, fazendo uma costurinha de segurança. Aqui, então, ficou o nosso bolsinho e aqui a abinha. E depois, então, vai faltar só colocar o botãozinho imã, tá? Que aqui no meu caso eu vou utilizar, como eu falei no começo do vídeo, o que tem rebite. Se você não for pôr o de rebite, aqui já teria que estar com o seu botãozinho, ok? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei um alfinetinho só pra segurar, pra essa aba não ficar lá pra cima. Agora eu vou reservar essa parte, então, e agora eu vou fazer o bolso de dentro, o bolso interno. Então, vamos lá. Então, aqui eu já tenho cortado o meu bolsinho. Eu vou só ajeitar a telinha vôlei dentro do viés, colocar aqui, ó, uma presilhinha pra segurar e vou costurar. Então, aqui, ó, prontinho, costurei. Agora, nós vamos pegar aqui o forro com o direito para cima. Vamos colocar ele bem certinho aqui em cima. E eu vou alfinetar.
alfinetei ele aqui. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta e refilar. Então, aqui, ó, meu bolsinho interno já está prontinho. Olha que bonito que ele fica. Então, agora aqui eu já peguei aquelas duas partes que eu tinha reservado e vamos montar essa parte principal, né, o corpo principal da bolsa. Essa daqui é a parte de trás, então o nosso bolso interno, ele fica na parte de trás da nossa bolsa. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, junto com a manta, né? Então, vai ficar avesso do nosso tecido do forro com a manta. Assim, ele vai formar aquele sanduichinho, ó. Tecido principal, manta e forro. Então, aqui é só alfinetar e nós vamos passar um zigue-zague em toda a volta. Alfinetei e eu vou fazer a mesma coisa com a parte da frente que tem o bolso, tá? O bolso frontal. Então, eu vou pegar aqui o meu forro e vou colocar ele aqui. Vou colocar alfinetinhos e vou passar o zigue-zague em toda a volta para segurar tudo. Então, aqui também, ó, tecido principal com o bolso frontal, a manta e o nosso tecido de forro. Agora é só passar um zigue-zague em toda a volta, nas duas peças. Então, aqui, ó, passei o zigue-zague, já está com forro, os dois lados. Agora, nós vamos reservar, e agora nós vamos fazer o foley e o canal do zíper. Então, agora aqui, vamos para essa parte. Então, aqui, ó, eu já fiz um risco, medindo 4 centímetros daqui pra cá, né, bem no meio, porque aqui tem 8, então eu fiz um risco bem no meio. Agora, eu vou passar uma costura de segurança, tá? Um zigue-zague em toda a volta e depois eu vou cortar esse meio e vou fazer um zigue-zague, tanto nessa parte quanto nessa parte. Nós vamos costurar o zíper bem aqui no meio das duas. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu passei um zigue-zague em toda a volta. Agora, eu vou cortar esse meio, aonde eu fiz o risco, bem em cima do risco. Prontinho. E agora, eu vou passar um zigue-zague nesses dois lados. Então, aqui, ó, prontinho. Bom, então agora aqui nós vamos costurar o nosso zíper. Pode destacar. Aqui, como eu faço? Peguei bem o zíper preto. Aqui tem os dentinhos, né? E aqui, então, é a parte de trás do zíper. A gente vai colocar direito com direito. Lembra que a gente cortou? Lembra que eu cortei um pouquinho maior? Então, pode deixar um pouquinho pra fora. Assim, e vou passar um zigue-zague aqui em cima. Agora, você tem duas formas de fazer. Se a sua máquina joga a agulha toda pra esquerda, você vai jogar ela toda pra esquerda. A minha joga. Se a sua não faz isso, pode colocar o pezinho de ou o pezinho de zíper, tá bom? O pé de zíper ou jogar toda a sua agulha pro lado esquerdo. Isso. Então, agora a gente vai costurar o forro em cima do zíper. É só colocar assim, direito do forro com o direito do tecido principal. Coloca bem certinho. Vamos colocar aqui uma presilhinha. E agora, nós vamos passar essa costura, costurando o nosso zíper. Então, aqui, ó, passei a costurinha nos dois. Agora, o que vamos fazer? Vamos rebater essa costura. Ó, vamos abrir, jogar bem certinho tudo pro seu lado e vamos rebater a costura aqui em cima.
Se você estiver utilizando o pezinho de zíper, agora é o momento que você vai voltar para o pé normal da máquina, tá bom? E vamos rebater então a costura. Rebati a costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, o outro lado feito. Agora nós vamos passar o cursor. Vamos lá. Só vou tirar essas linhas para não me atrapalhar. Agora aqui, deixa eu ver. Ó, aqui o meu, ele já tá com um pouquinho de diferença. Se eu alinhar bem certinho, ele já tá com um pouquinho de diferença, tá? Então, agora aqui eu só vou passar o cursor. Se você sentir dificuldade, pode tirar um pouquinho mais dos dentinhos pra encaixar o cursor. Aí vem a parte que todo mundo gosta, né? Passar inteiro, tirar pra passar de novo. Pra ficar bem fechadinho, é necessário fazer isso. Então, aqui eu já passei uma vez, já tirei e agora eu vou passar a segunda vez. Prontinho, cursor passado. Pode alinhar ele bem aqui no meio. Agora pode refilar, tirar a sobra de zíper dos dois lados. Agora, antes da gente fazer uma costura de segurança para grudar tudo em toda a volta, nós vamos precisar da nossa alça e das duas meia argolas. Então, agora aqui na nossa alça, nós vamos tirar dois pedacinhos de 6 centímetros. E a nossa alça a gente reserva. Os dois pedacinhos de 6 centímetros também está lá no molde, tá? A metragem que você vai usar. Aí a gente vai fazer isso, ó, passar ela dentro da meia argola. E aí aqui a gente vai passar uma costurinha de segurança, só pra segurar, pra ela não sair do lugar. Do outro lado também já fiz. Agora aqui, ó, nós vamos centralizar ele bem no meio do nosso zíper. Desta forma. E coloca uma presilhinha para segurar. A mesma coisa do outro lado. Assim. Que é o detalhe da nossa alça. Agora, nós vamos passar um zigue-zague em toda a volta, dando acabamento em tudo aqui. Então, aqui, ó, zigue-zague passado. Tudo acabadinho, seguradinho, bonitinho. Agora, nós vamos, então, costurar o nosso fole. E como nós vamos fazer isso? Vamos pegar aqui, direito, com o direito do fole, do tecido principal. Vamos colocar, ele vai ficar bem certinho aqui em cima. Pode colocar uma presilhinha. E nós vamos passar uma costura de um pé de máquina. Então, aqui, costurinha passada. Aqui também. Olha, ele vai dar o acabamento bem bonitinho aqui. Agora, nós vamos pegar o forro e vamos colocar ele aqui embaixo. Então, a gente vai formar um sanduíche de manta, tecido principal do fole, tecido principal do canal do zíper, forro do canal do zíper e forro do fole, tá? Não é difícil.
é só você observar. Então, aqui a gente foi onde a gente acabou de costurar. É o tecido principal do fole. A gente vai colocar do outro lado o forro do fole para dar o acabamento aqui, ficar tudo bem acabadinho. É só isso. Então, aqui vamos passar uma costura de um pé de máquina. Então, aqui, ó, na hora que nós desvirarmos, o que que vai acontecer? Ele vai ficar acabadinho, olha que bonito que fica. E agora aqui, então, nós vamos passar uma costurinha só para rebater e segurar tudo aqui. Prontinho. Costurinha rebatida, ó, bem bonitinho. E agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Direito do nosso canal do zíper com o direito do nosso fole. Então, aqui, mesma coisa, fiz a costurinha. Agora, a gente pega o forro, coloca aqui por cima, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Ó, vai ficar forro com forro do fole e direito com direito do fole, tá? Vai ficar bem assim, bonitinho. Aí, a gente coloca aqui em cima e passa uma costurinha de um pé de massa. Estamos quase finalizando. Agora, aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, desvirei. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Ó, mesma coisa por dentro, acabadinho. Agora, a gente vai bater uma costurinha aqui de segurança. Perdão, vamos fazer uma costurinha rebatida aqui pra dar o acabamento. Fiz dos dois lados. Não cortei. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar um zigue-zague pra segurar isso tudo aqui, certo? Então, eu vou passar aqui e já mostro pra você como ficou. Então, prontinho. Ó, passei todo o zigue-zague aqui pra dar esse acabamento bem bonitinho. Agora, nós vamos pregar o viés, tá? Só que nós vamos pregar o viés no lado do avesso. Perdão, do forro. Nós vamos colocar o viés em toda a volta dos dois lados, para já ficar com o viés aqui prontinho para a hora do acabamento ser mais fácil da gente fazer, tá certo? Então, agora aqui, vamos pegar o nosso viés. Eu só vou mudar a linha de cima, porque eu tô com a linha preta. E eu vou colocar a linha bege, que é a da cor do meu viés. Então, agora aqui, ó, nós vamos colocar o viés começando da parte de baixo. Vamos abrir um ladinho do viés, tá? Que é onde nós vamos colocar aqui. Eu costumo dar uma dobradinha assim, tá? Ó, na beiradinha do meu viés pra costurar. E vou colocar ele aqui embaixo. E eu vou fazer uma costura bem na beiradinha, mas na beiradinha mesmo, tá? Que é só pra segurar o meu viés aqui. Eu vou costurar ele e já mostro pra você. Aí fica assim, ó. Eu costurei bem na beiradinha. E aqui é onde eu transpassei um pouquinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui deste lado. Prontinho, dos dois lados, já fiz a costurinha. Agora, a gente vai marcar os meios. Vamos fazer pequenos piques marcando os meios. Então, vamos começar por esse. Como eu faço para marcar o meio aqui em cima? Eu junto essas duas costuras, coloco costurinha com costurinha, puxo e dou um pique bem na beiradinha. Se você não quiser dar pique, a gente pode passar o giz, que eu particularmente prefiro. Então, eu vou passar o giz. Aqui também, a mesma coisa.
Segura aqui novamente e vamos marcar a parte de baixo. Do outro lado. Pronto. Ó, marquei o meio de cima e o de baixo. Então, agora eu coloco meio com meio. E vou marcar o meio do outro canto. Nós precisamos do meio dos 4 cantos, tá? Dos 4 lados da nossa shoulder bag. Pra gente poder encaixar ele no corpo, né? A gente vai encaixar... Oh, meu Deus! A gente vai encaixar o Fallen, né? Que agora virou um Fallen total aqui. No corpo da bolsa. Então, estou medindo aqui dos 4 lados. Prontinho, ó. Marquei os 2 aqui, marquei os 2 aqui. O meio também tá marcado dos 2 lados. Agora, nós vamos pegar o corpo, tá? Da nossa shoulder bag. Prontinho, tá? As duas aqui. Agora, aqui pelo forro, nós vamos também marcar os 4 cantos. Daqui, daqui, daqui e daqui. A mesma coisa deste lado. Prontinho. Tudo marcadinho. Este também está marcadinho. Deixa eu pôr a cabeça. Vou colocar novamente aqui o meu alfinetinho só para segurar. Agora é hora, então, de encaixarmos. Vamos lá. Agora eu vou usar as prisilinhas, porque é bem mais fácil de segurar. Eu também uso essa prisilinha aqui, que é de papel. Ó, também dá bem certinho para segurar bem firme. Então, vamos lá. Sempre olhando aonde tá a abertura do bolso, que é o lado de cima tem que ficar aqui. E o zíper, então, vai ficar aqui. Então, direito com direito, é só começar a encaixar. Ao contrário. Bateu perfeitamente. Agora, lembra do pulo do gato que eu falei lá no começo? Da nossa linha de pipa com a agulha? Agora nós vamos usar ela. Vamos pegar um bom pedaço, que a gente vai alinhavar tudo isso daqui. Porque se a gente vai na máquina costurar sem alinhavo, é facinho dela sair fora do lugar e deixar a sua bolsinha toda torta. Então, essa ideia aqui é maravilhoso para você fazer com qualquer peça que tiver o falling, né? Que tiver canal do zíper, falling. Então, essa é uma super dica que você pode usar em todas as peças que você faz dessa forma. É um pouquinho mais demorado? É sim, concordo. É bem mais demorado. Só que para você sentar na máquina e costurar depois, é tranquilo, porque já tá no lugar. Você realmente só vai passar a costurinha. Então, aqui, ó, sem segredo, é um vai e vem. Sempre olhando se tá tudo ok. Pode fazer na beiradinha. Não precisa fazer pontos mini, né? Pode fazer um pontinho maiorzinho. Vou mostrar aqui como eu faço. Ó, só vou dando alguns pontos. E fazer isso na peça inteira. Então, aqui, ó, terminei um lado, ainda falta a frente, mas olha que linda que ela ficou. Perfeitinha. Vamos já passar na máquina? Então, vamos costurar essa, depois eu faço a outra. Então, aqui na máquina não tem segredo. Nós vamos passar uma costurinha, tá? Pelo lado do viés, a gente vai costurar. Pode costurar um pezinho de máquina.
e é só costurar a volta toda. Então aqui, ó, eu bati a costurinha. Agora é dar o acabamento. Nós não vamos tirar o alinhavo, só se ele passar pra fora. Mas aqui onde eu fiz o alinhavo, não vai aparecer, ó. Vendo? Tá bem certinho e bem bonitinho. Dá uma olhadinha por fora pra ver se tá tudo ok, tudo certinho, bonitinho. Aqui está. Ai, ficou tão linda. Agora, então, é dar o acabamento. O que nós vamos fazer? Virar assim, ó. Aqui, virou. Eu gosto sempre de prender toda essa parte e rebater o viés pra dar o acabamento. Então, agora eu vou fazer isso. Prontinho, agora eu vou na máquina e vou rebater tudo isso daqui. Ela fica assim, ó. Olha que bem acabadinha. O acabamento fica bem bonito. Aí, se você quiser, você pode já virar assim, só pra você dar uma olhadinha se tá tudo ok. Que aí agora eu vou fazer o outro lado. Olha como que ela fica. Certo? Vou fazer este outro lado aqui, à frente dela, e já trago ela prontinha para nós finalizarmos fazendo a alça. Combinado? Então, eu já volto. Voltei aqui antes de terminar, porque eu esqueci de falar que agora nós colocamos a nossa etiqueta aqui na frente, tá? Então, você pode escolher o lugar que você quer colocar. E não se esqueça de colocar a sua etiqueta, tá bom? Aí você pode escolher o lado, o tipo da etiqueta que você usa. E eu vou só passar aqui um zigue-zague bem na beiradinha, só pra segurar ela. Porque quase que eu já me esqueço dela. Prontinho. E agora sim, é só continuar. Agora eu vou terminar tudinho e já trago ela prontinho. Então, prontinho. Ó, as duas partes. Aqui foi a que a gente fez junta. E aqui foi a que eu fiz sozinha. Ó, toda acabadinha, bem bonitinha. Fiz da mesma forma que a gente fez o outro lado, tá? Então, agora a gente vai desvirar. Eu já aproveitei e coloquei o meu botãozinho imã. E agora eu vou te passar certinho como você vai colocar. Olha que graça que fica com o botão imã. Olha que linda que ela ficou. Vou empurrar os cantinhos aqui embaixo. Certinho. Mas ela ficou muito linda. Olha isso, a nossa shoulder bag camuflada. Maravilhosa. Bom, então aqui o que eu fiz, ó. Na parte da abinha, eu marquei o meio e 1 centímetro da borda para baixo. No bolso, na parte de baixo do bolso, eu marquei o meio e 3 centímetros de cima para baixo. E coloquei bem na onde deu os 3 centímetros. A mesma coisa eu fiz aqui. E aí, ele fecha assim e fica bonitão. Então, agora vamos finalizar fazendo a alça. Vamos pegar a nossa alça, o regulador e vamos começar aqui. Vamos deixar ela aqui no ladinho. Nós vamos pegar esse ferrinho do meio e vamos passar uma vez daqui pra cá, fazendo assim, certo? Passei assim. Aqui atrás, vou descer mais um pouquinho. Eu vou fazer uma dobrinha assim e vou descer aqui pra baixo. Ele vai ficar assim. Vamos ver se dá pra ver. Ó, ele vai ficar assim. Aí eu vou fazer um quadrado
costurando e um X no meio. Eu vou fazer e já te mostro. É isso aqui que a gente vai fazer, ó. É esse quadradinho. Viu aqui? Dá pra ver certinho. Agora, nós vamos, então, continuar a montagem da nossa bolsa. Assim. Então, aqui, ó, ela tá acabadinha com o quadradinho. A gente vai pôr essa parte aqui, ó, bonita, pra fora, de frente pra câmera. E a parte que tem a dobra pra você. Vamos pôr aqui na mesa. Vamos pegar a outra ponta, vamos passar, ó, de dentro pra fora, assim. De dentro pra fora, ó, passei. Vou voltar aqui no meu regulador. Ok. Opa. Ó, meu regulador e a minha outra ponta da alça. E agora eu vou passar de dentro pra fora e vou passar novamente no ferrinho de cima. Vou mostrar já o que eu tô fazendo. Ver se tá tudo ok, se não tá torta. Ó, o que eu fiz. Eu vim com ela daqui, ó, passei de dentro pra fora, subi e passei assim no meu regulador. Aí agora eu puxo. Aí. Agora, essa outra ponta, a gente vai dar acabamento na outra meia argola. Então, de fora pra dentro, vamos fazer uma dobrinha aqui, colocar aqui e fazer a mesma costura que a gente fez lá. Fazer o quadradinho e o X no meio, tá certo? Que aí ela vai ficar assim, acabadinha. Aí aqui, ó. Acabadinha. Bem legal, bem bonita. E a nossa shoulder bag está pronta. Se você quiser uma alça maior, fique à vontade de aumentar o tamanho, tá? Mas esse tamanho, ele é bem legal, fica certinho. Então, essa foi a nossa peça de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você fizer, compartilha nas redes sociais, lá no Instagram. E marque o @atelier_joirô para que eu possa ver a sua belezura aí. A bolsa que você fez, combinado? Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Agora que finalizamos a nossa peça, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né? Ativar o sininho para você não perder nenhum de nossos vídeos. E gostaria de pedir uma coisa para você. Deixa seu comentário, conta para mim se você tá gostando, se você gostou do passo a passo de hoje, quais ideias ou sugestões que você tem para mim trazer aqui pro canal de peças que você gostaria de aprender, que eu ensinasse aqui para você, ou se também você gostaria de aprender bem de perto como colocar o zíper, como fazer a alça, como colocar um botãozinho imã. Deixa sua sugestão, eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Beijinhos da Jo, tchau!